Pois é, não tem como você interpretar a Escritura sem você conhecer e dominar ainda que relativamente bem as tais das chaves hermenêuticas. E hoje eu quero começar falando de uma chave hermenêutica que, se não for a mais importante, com certeza uma das mais importantes que a gente tem para poder compreender bem o que a Bíblia está dizendo, que é a tal da revelação progressiva. Você deve ter ouvido falar isso em algum lugar, deve ter ouvido essa expressão em algum lugar. Mas o que é essa revelação progressiva? Nada mais é do que o nível, a quantidade, o grau de informação sobre Deus, ou seja, informação revelatória, de que aquela pessoa que escreveu o texto, ela tinha sobre Deus, como é que Deus pensa, como é que Deus age. Então, autores mais antigos, eles têm uma revelação pouco progredida, ou seja, tem pouco conhecimento de Deus. Autores mais recentes da Bíblia têm uma revelação maior, né? Então, eles têm menos possibilidade de falar bobagem. Daí a gente entender como é que alguns textos aparentemente parece que se contradizem. Vou te dar um exemplo. No livro lá de 2 Samuel, diz que Davi pecou, ali provavelmente um pecado de arrogância, de soberba. Ele pecou ao mandar que o seu general contasse o povo, não para saber se ia para a guerra, se não ia, não para saber se tinha que tomar alguma decisão administrativa, nada disso. Ele mandou contar por arrogância, para saber quantos eram e se ufanar, né? Se orgulhar daquele número de pessoas, para ver como o povo era grande, como a nação era grande. E aí Deus se zangou com ele e imputou um pecado a ele, e sofreu as consequências, e o povo sofreu essa consequência também junto com ele, né? Mas o curioso não está no pecado de Davi, o curioso está aqui no texto lá de 2 Samuel, capítulo 24, diz que foi o próprio Deus que provocou Davi a pecar, ou seja, o próprio Deus tentou Davi, fez com que ele pecasse. Mas como é que Deus pode tentar alguém? Bom, a gente sabe disso hoje, claro, a gente tem o Novo Testamento inteiro para explicar isso, a gente tem Jesus que também explicou a Escritura para a gente, que a gente tem uma quantidade, nós temos hoje uma quantidade de conhecimento, ou seja, uma quantidade de revelação de Deus que o autor de Samuel não tinha. Então, para ele, tudo em última instância era responsabilidade, o causador último era Deus. Então, ele não teve dúvida. Quem provocou Davi a pecar foi Deus, já que Deus manda em tudo, né? Já o texto paralelo dessa história, que é 1 Crônicas, capítulo 21, o texto diz o contrário, diz que não foi Deus que provocou Davi, mas ele diz claramente, olha, foi o diabo, foi Satanás que provocou o rei Davi e fez com que Davi caísse pecado, né, da soberba e contasse o povo. Ué, então, como é que se explica isso? Bom, se explica isso à luz da revelação progressiva. Com certeza, quem escreveu o texto de 2 Samuel tinha menos conhecimento de Deus do que aquela pessoa que escreveu 1 Crônicas, a ponto de ele dizer que Deus foi quem provocou o pecado, a ponto do autor de Crônicas dizer que não foi Deus, já que Deus não pode tentar alguém. Isso é muito claro no texto, basta você olhar de acordo com o olhar da revelação progressiva. Um exemplo para deixar mais claro ainda. Por exemplo, o livro de Jó foi o livro mais antigo da Bíblia. Ele não é o primeiro na ordem, né? O primeiro é Gênesis, mas ele foi o primeiro a ser escrito, o mais antigo. E no livro de Jó, no meio daquela loucura toda, a tribulação que Jó passou, o sofrimento, as dores, né? A miséria na qual ele foi colocado, o sofrimento físico, emocional, o abandono de todo mundo, quer dizer, a perda dos filhos. Tem um momento em que a mulher dele confronta ele, Jó capítulo 2, e ele diz assim para ela mais ou menos assim, olha, você está agindo que nem louca. Se a gente recebe o bem de Deus, será que a gente não poderia receber o mal também? Então o Jó pensa mais ou menos como aquele autor de 2 Samuel, né? De que Deus seria o responsável, em última instância, por tudo. Mas quando você vai para o Novo Testamento, por exemplo, de Tiago, aí sim, Tiago diz com todas as letras, de forma clara, olha, Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pelo seu próprio pecado, né? Não se engane, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendendo do Pai das luzes. Quer dizer, o texto de Tiago, ele deixa muito claro que Deus não pode tentar ninguém. E Jó, claro que ele diz isso, porque se ele é um livro mais antigo, o que ele conhecia de Deus não era suficiente para entender que, embora Deus esteja no controle de tudo, até mesmo do mal, Deus não é o provocador último do mal, não é ele o gerador do mal, ele só gera o bem, como disse Tiago. Mas como é que eu sei disso? Porque eu vejo que a diferença de tempo entre eles mostra que um tinha uma quantidade de revelação diferente do outro. Então, os mais recentes têm mais revelação do que os anteriores, como nós, por exemplo, temos mais revelações hoje, mais revelação do que Jó ou do que Tiago. Por quê? Porque a gente conhece toda a história de Jesus e tem a Bíblia inteira na mão. Então, você precisa entender essa jogadinha da revelação progressiva para não comer bola, para não interpretar as coisas erradas. A segunda ferramenta que eu quero comentar com você hoje, ela é chamada por algumas pessoas de textos obscuros traduzidos pelos textos mais claros, né? Tem gente que diz que os textos difíceis têm que ser interpretados pelos mais fáceis. Seria essa chave, né? Alguns livros, alguns intérpretes da
palavra, alguns escritores da área de hermenêutica e de exegese, ele usa a expressão passagens paralelas. Ele diz que um texto tem que ser interpretado à luz de outras passagens que se encontram na Bíblia, são as passagens paralelas. Né? Eu prefiro a expressão que diz que a Escritura interpreta a própria Escritura. E que ferramenta é essa? A ferramenta que a gente usa nesse ponto é aquela que explica que toda a Escritura ela precisa ser estudada à luz do que diz outros textos da Bíblia sobre o mesmo assunto. Não ficar só num texto, só num versículo, só num livro, mas que a Bíblia inteira fala sobre isso. E é claro que nesse caso aí você precisa ter bastante repertório, você tem que conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você pega um assunto qualquer, você tem que ver o que Gênesis fala sobre isso, o que os Salmos falam sobre isso, o que Apocalipse fala sobre isso. Você precisa conhecer de forma razoável a Bíblia inteira, tem que ter um repertório bíblico para poder usar dessa ferramenta. Para que a Escritura interprete a própria Escritura, você não pode ficar na mão de comentários bíblicos, na mão de cruzamentos bíblicos, de referências bíblicas, nada disso. Você precisa conhecer a Bíblia para você mesmo fazer a sua própria interpretação. Né? Vou te dar um exemplo para ilustrar. Livro de Gênesis, capítulo 3, ali o texto diz que depois que o Adão e a Eva cometem o pecado e caem, tem uma profecia dizendo que o descendente da mulher pisaria, né, destruiria a Satanás. Né? Você deve se lembrar do texto. Né? Deus fala que vai colocar amizade entre o descendente da mulher e o diabo, e o descendente de um vai pisar a cabeça do outro. Você deve lembrar do texto. Mas aí fica lá aquele pensamento, quem é o descendente da mulher que vai pisar a cabeça do diabo? Bom, parece um texto meio obscuro. O texto fala isso, só e continua a história, toca o pau, não fala mais nada sobre o assunto. Né? No meio de uma confusão, no meio de um caos espiritual, onde Adão e Eva expulsos do paraíso, vem essa palavra, olha, o descendente da mulher vai pisar o diabo que causou toda essa bagaceira, toda essa confusão. Depois não fala mais nada. Mas se você vai, por exemplo, no livro de Gálatas, ali o apóstolo Paulo, ele explica claramente, ao fazer referência direta a esse texto, né? Ele cita o texto do Velho Testamento de Gênesis, ele fala assim, olha, o texto não diz os descendentes, citando o texto de Gênesis, ele fala o descendente, não falando de muitos, mas de um só, que é o próprio Cristo. Então ele deixa claramente a ideia de que o descendente da mulher, que pisaria o diabo, que venceria o diabo, que destronaria o diabo, seria o próprio Cristo. E aí em Colossenses, por exemplo, capítulo 2, verso 15, também de forma bem clara, diz que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele despojou os principados e as potestades, ele venceu os principados e as potestades. Ou seja, nesse caso aqui você vê que a Bíblia está interpretando a própria Bíblia. Vou pegar mais um exemplo, para ficar bem claro. Outro texto bastante confuso, bastante polêmico, é o texto de Hebreus capítulo 29, onde algumas pessoas ficam em dúvida quando leem e ficam pensando se aquilo não está falando que o cristão pode perder a salvação. Né? O texto diz que muito mais castigo vai receber alguém que pisou o sangue da graça com o qual foi santificado, né? Diz, como é que você vai fugir numa situação dessa se você pecar voluntariamente? Como é que funciona isso? Então, o texto lá de Hebreus capítulo 10 dá a entender de que uma pessoa, depois escolhida por Deus, depois de experimentar os dons celestiais, ela pode ir para o inferno. Só que qual é a interpretação mais razoável desse texto? E o texto não está falando ali de uma verdade absoluta, mas está tratando de uma hipótese. É como se ele dissesse, olha, se vocês largassem a Cristo, se vocês largassem o que vocês estão fazendo, se vocês abandonassem o caminho, e depois voltassem ao pecado voluntariamente, você não teria como voltar. Teria que matar e crucificar Jesus de novo. Mas isso não vai acontecer. Eu espero de vocês coisas melhores. Eu sei que para vocês a situação é outra. Então, o texto trata-se de uma hipótese. Mesmo assim, é confuso ainda como uma hipótese. Bom, o que a gente faz então? Ver o resto da Bíblia. Vou te dar só um exemplo. Romanos capítulo 11, verso 29, diz lá que os dons de Deus, que a vocação de Deus, ou seja, a salvação de Deus, são a salvação irrevogável, os dons são irrevogáveis. Se um dia você receber o dom da salvação, não tem como você perder essa bênção de Deus. Quer dizer, um texto escuro foi esclarecido, né, e foi confirmado ou negado através de um texto bastante claro, que no caso é o livro de Romanos, que é uma carta doutrinária. E a última ferramenta que eu quero te passar é essa bem conhecida. Diz que o Antigo Testamento tem que ser, obviamente, interpretado pelo Novo Testamento, né? Salmo 122 diz, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Bom, a casa do Senhor, onde é a casa do Senhor da igreja? Onde você congrega, onde você participa, o prédio, o salão? Olha que tem gente que ainda pensa nisso, hein? Acha que o salão das pessoas se reúnem, o prédio ali, as dependências dele é santo, né? Tem gente que chama até o palanque, o palco, ali na frente de altar, como se Deus estivesse ali. Olha, cuidado aí, isso é Velho Testamento. Deus não mora mais no templo, o templo foi destruído, o véu foi rasgado, o Espírito não habita mais lá. Onde é que o Espírito habita hoje? Onde é a casa do Senhor? A que o texto está se referindo hoje, segundo o Novo Testamento. O Novo Testamento diz que a casa do Senhor é cada um de nós, aquele que conhece o Senhor Jesus e o recebeu no seu coração. E todos os textos que falam sobre isso
Vou ficar só com 2 Timóteo, que diz assim: guarda o teu bom depósito, o bom tesouro, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Então, a casa do Senhor hoje é o corpo da pessoa que crê no Senhor Jesus. Espero ter te ajudado e no próximo vídeo a gente continua com mais outras ferramentas. Deus abençoe.